Olá, designistas! Hoje a gente vai falar sobre design e como ele pode influenciar no processo de descolonização. E para isso a gente vai usar um produto e um acontecimento recente aqui da cultura pop, que é um filme de super-herói. E o produto que a gente vai usar para falar sobre isso é a camisa principal, a camisa número 1 da seleção do México dessa Copa de 2022. E olhando para ela aqui, a gente percebe que ela é uma camisa verde, né? Com uma textura e detalhes em vermelho. O verde e o vermelho eles fazem referência ali à bandeira mexicana. E o uniforme completo ele tem o short branco que vai fazer referência à terceira cor da bandeira. E olhando aqui para o desenho dela, a gente vê essas linhas vermelhas que fazem uma referência ao fabricante, né? O capitalismo está aí para isso. Mas o importante aqui na nossa conversa é a parte verde. Essa parte verde a gente vê que ela tem uma textura desenhada, uma textura que ela tem uma progressão ali geométrica que a gente vai entender ela e que ela vai transmitir pra gente uma sensação e um significado que vão fazer lá essa referência para esse processo de descolonização. Olhando para essa textura, então, a gente vê que ela é uma textura geométrica de linhas nesse formato de zigue-zague, cada linha para um lado ali de uma forma espelhada. E a gente vê que esse desenho, essa textura toda, ela acaba dividindo a camisa em 4 setores ali no sentido latitudinal. Então, a gente divide ela em 4 partes. Sendo a parte superior, ela dá uma sensação de mais escura, porque ela tem maior concentração de linhas verde escuro. E a parte de baixo, a parte inferior aqui da barriga, do abdômen, ela tem linhas em outra direção e ela tem menos linhas, que acaba transmitindo uma sensação de claro, de mais claro. E as fases intermediárias, elas ajudam a compor esse degradê e elas são separadas ali por espaços de vazio de linha que acabam formando 2 linhas bem claras ali. A gente vê que o desenho da textura visual ela está no sentido longitudinal, né? No sentido vertical. Então esse zigue-zague ele vem de cima para baixo. Como tem mais peso visual ali por conta das concentrações de linha ali na parte superior também, a gente entende esse movimento como um movimento ascendente, como se aquela parte ali estivesse subindo. E essa repetição desses diferentes zigue-zagues aqui dispostos dessa forma acabam fazendo que a gente tenha uma sensação de algo escamado, de uma pele escamosa, de uma escama, que é uma parte sobrepondo a outra. E aí que ela vai começar a fazer a referência para essa história aqui do continente americano pré-colonização e imperialismo. Esse desenho em escamas foi definido para fazer referência à lenda do Quetzalcóatl, que é o deus serpente emplumada da cultura azteca. E esse deus é um dos deuses mais poderosos ali, responsável por uma parte da criação. Ele divide os espaços, divide o céu e a terra, o mar, a água, e ele também é responsável ali pelos ventos e pela criação da própria humanidade. Esse deus ele tem essa representação sempre muito imponente de uma grande serpente que parece um dragão emplumado assim. E com isso, trazendo isso para a camisa, o intuito dos designers é realmente trazer imponência ali no campo. Muito parecido com o que a gente viu aqui com a camisa da seleção brasileira, que usava uma estampa de onça para trazer essa coisa dessa imponência do animal. Aqui eles estão trazendo a imponência da história azteca, um império muito poderoso, milenar, que acabou sendo dizimado ali na colonização e no imperialismo. E ao mesmo tempo que essa camisa foi divulgada, surgiu um filme ali de super-herói da cultura pop, da Marvel, que é o Wakanda Forever, que é o filme 2 do Pantera Negra, onde tem um personagem que é o Namor, que lá nos quadrinhos é baseado numa mitologia grega, mas que aqui foi reimaginado a partir da mitologia azteca.
E ele no filme é um ser muito poderoso e ele recebe esse apelido de serpente emplumada, porque ele está representando ali essa divindade azteca. E esses dois movimentos, ao mesmo tempo resgatando essa história e dando essa popularidade para ela, eles vão fazer a gente pensar nessa história do continente americano pré-colonização. O que tinha aqui nesse continente antes disso? Qual que é a importância desse povo e por que a gente vai abrindo mão dessas culturas nativas em prol de uma cultura que colocaram aqui no continente? Então, religião, modo de se vestir e até a língua, eles foram completamente substituídos por uma baseada no imperialismo europeu e no imperialismo norte-americano. E uma das nossas características como os povos latinos-americanos é justamente misturar essa cultura nativa com essa cultura europeia que foi imposta aqui pra gente. E aqui nessa camisa eles acabam querendo buscar essas raízes e acaba funcionando como um estopim para essa discussão. É lógico que o design não resolve esse problema de descolonizar, mas ele serve ali como um estopim para talvez a gente buscar fazer projetos, processos, produtos com esses povos nativos que a gente ainda tem aqui no Brasil e em outros países do nosso continente, e trazer essa discussão à tona e pensar que talvez a gente não precise ter essa síndrome de vira-lata que a gente tem como povo latino-americano. E para acompanhar o desenvolvimento da minha marca e dos meus produtos, que vão trazer sempre sentimentos e essa mistura, né, das minhas referências, da minha raiz com referências de fora, me segue lá no Instagram e no TikTok, estou deixando os dois links aqui na descrição do vídeo e a gente se vê por aqui em breve.